Fala, povo de Deus, já estamos ao vivo para mais uma aula da nossa lições bíblicas da CPAD, da nossa lição desse primeiro trimestre. E eu estou hoje, meus irmãos, muito animado nessa manhã para compartilhar essa aula devido ao feedback que eu recebi da nossa primeira aula. E foi muito bom demais, muito bom demais. Eu quero desde já agradecer a todos que compartilharam, como é que foi o retorno. Algumas pessoas, muita gente perguntando: Pastor, o senhor vai comentar também a lição dos jovens, né? A lição para os jovens. E eu disse que não tenho condições de poder preparar esse material, porque ele requer um tempo de qualidade para a gente poder estar aqui compartilhando essa lição, comentando. E eu estou, de fato, para esse primeiro trimestre com muitas coisas para poder produzir, né? Tem um material de formação de obreiros, formação de pastores, tem também o material do doutorado em teologia, que nós estamos aqui avançando devagarzinho, tentando caminhar, então não tem como não. E ainda outra demanda muito grande também que vai estar surgindo já agora aqui no mês de fevereiro. Então não tenho como estar fazendo, mas estou muito feliz porque vi que é importante esse trabalho. Sei que tem muitos canais, muita gente tem compartilhado também a mesma temática, a exposição da aula da escola bíblica, mas para nós aqui, para você que faz parte da Assembleia de Deus Bela Vista, você que quer então acessar aqui o nosso canal, você pode estar aqui recebendo este conteúdo. E quero então já convidar você para a gente ir para a nossa sala de aula, propriamente dita, onde nós vamos estar fazendo a nossa exposição. Ok, então aqui já no nosso ambiente de sala de aula, a gente vai estar vendo a nossa lição de hoje. Ela é a lição de número 2, a lição de número 2, que tem como título as imagens bíblicas da igreja, as imagens bíblicas da igreja. Então, o textuário para a gente, que fica aqui de maneira bem estabelecida, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A verdade prática, então, vai dizer aqui para a gente, está estabelecendo aqui para a gente, por meio de cada imagem que, ó, preste atenção nessa palavra imagem, que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Muito bem. Então, da verdade prática nós já podemos tirar que aquilo que nós temos que perceber de maneira muito clara dentro dessa abordagem para um entendimento ainda mais claro e objetivo da escola bíblica, ou no caso aqui da nossa lição, da escola bíblica, é perceber que Deus tem nos dado uma imagem, ou imagens daquilo que a igreja é. Isso tudo para que o bom relacionamento do que a igreja se torne real. Então, por que isso aqui é tão importante para a gente? Em termos da natureza do entendimento dessa lição aqui. Ao longo do tempo, e principalmente logo após ali, para aqueles que não sabem, aquilo que aconteceu com a igreja do Senhor em termos de como é que eu posso dizer aqui, rapaz? Em termos de multiplicação de pessoas, né? Dentro da história da igreja, você foi tendo muita gente se convertendo, você foi tendo muita gente que foi crescendo em Cristo, foi se aprofundando no conhecimento do Senhor e a igreja então cresceu demais. Cresceu. E quando chega no ano ali 300, nós vamos ter então uma igreja que cresceu bastante, mas que ainda continua perseguida pelo império. Então, houve uma fusão, houve meio que uma fusão de um relacionamento muito perigoso que é a igreja. A igreja e Estado. A igreja e o Estado.
Eles passaram a ter um relacionamento mais próximo. Que foi justamente, então, quando há ali o Edito de Milão, aonde a igreja acaba-se com a perseguição, depois a igreja passa a ser, então, objeto ali de proteção do Estado. E quando a igreja passa a ser assim, uma das imagens que quem formula essa imagem da igreja como um grande exército, de maneira daquele tempo, foi um homem chamado Cipriano. Mas eu tô ruim para escrever hoje, viu, mano? Cipriano. O Cipriano. E o Cipriano, ele, um pai da igreja, alguém muito importante, ele era do exército, se converteu, então ele passa a trazer a sua experiência pessoal de alguém que foi do exército para organizar ali o que ele viu que estava precisando de organização, no caso da igreja. Então o que acontece? A importância das imagens bíblicas, daquilo que a Bíblia revela sobre aquilo que a igreja ela é importante para que nenhum líder, nenhum pastor, nem o bispo, nem o papa, nem ninguém, ele possa focar somente em uma imagem bíblica e fazer da igreja somente aquela imagem. A igreja tem imagens bíblicas, tem perspectivas do que ela é. Por quê? Porque se eu não entender assim, eu posso tratar a igreja, por exemplo, quando um policial assume uma igreja, ele foi, a formação dele é policial, como no caso aqui de Cipriano, ele foi policial, e ele assume a igreja. Então, ele vai tratar a igreja como um quartel. Ele vai exigir dos obreiros uma posição de asseio, de conduta, como se fosse um quartel. Então, lá no quartel, o mote vai ser a justiça, o comportamento. E, às vezes, a igreja passa a ter um foco mais no moralismo. E esse moralismo, sendo exacerbado, acabará matando a igreja. Só que o errado também é pegar uma parte, como, por exemplo, a igreja apenas como família, e não ter também essa postura moral, comportamental. E, às vezes, a pessoa dentro de família, você acaba que tem muitos pecados, porque é família, você não vai fazer nada, e acaba então tendo o quê? Uma licenciosidade. As pessoas começam a afrouxar naquilo que é a vida ética, o comportamento moral. Então, nesse caso, nós temos que perceber que a igreja, ela não pode ser levada apenas como uma imagem. E este é o erro de muitos. Mas o pior deles que tem, já para entrar aqui no nosso comentário já introdutório, a pior imagem que hoje surge para a igreja é a igreja como uma empresa. Não, tá errado aqui, gente. Deixa eu ver aqui. A igreja é apenas como essa empresa que passa como essa empresa que passa a agir mediante a lógica do mercado. É como se fosse uma vida baseada no mercado. No mercado, aqui nós teríamos uma lógica, a lógica do mercado em busca, então, do lucro e, por fim, eu diria aqui que ela despersonaliza, né? Ela despersonaliza as pessoas. Por exemplo, uma igreja que agirá com a lógica do mercado, ela abrirá novas igrejas somente nos bairros mais ricos. Uma igreja que age com a lógica do mercado, ela não se preocupará com a atividade de acompanhamento com as pessoas. Uma igreja que age com a lógica de mercado, não há conceito de membresia. E membros uns dos outros, que é uma imagem do corpo de Cristo, né? A imagem do corpo e seus membros, a gente vai ver aqui. Então, a importância desta aula é muito grande para todos os pastores e ministros, obreiros, líderes que querem ver a igreja crescer espiritualmente. Porque se ela age como uma empresa que não está na Bíblia,
Claro que a gente pode ter um nível de organização, de estabelecimento de objetivos, tal como uma empresa, mas a perspectiva não pode ser reducionista. Não se pode reduzir a igreja à imagem da empresa. Por quê? Porque ela acabará, em vez de agir na lógica do amor, na lógica do sacrifício, na lógica do serviço a Cristo, ela agirá com a lógica do mercado. Então, agindo com a lógica do mercado, ela vai visar o que? Somente o lucro. Então, você é capaz de fechar uma igreja porque, ou um estabelecimento que a pessoa abriu, por quê? Porque ela não está rendendo, ela não está se pagando. Então, você acaba que a pessoa não quer investir. A lógica passa a ser dentro desse capitalismo selvagem, reinante do momento, onde a igreja age simplesmente pelo lucro. Ela quer ganhar. Ela vê pessoas não como membros, mas pessoas como serviço. O culto passa a ser não a busca de um encontro com Deus, a busca de uma experiência com Cristo, mas apenas o consumo das pessoas dentro dos seus ambientes. É por isso, por exemplo, que você vai ter igrejas que dentro do próprio ambiente dela você tem ali uma espécie de um shopping center. Tem ali a parte do culto religioso, aí você vai ter a parte da merenda, você vai ter a parte disso, o parquinho, o playground para colocar as crianças, você vai ter então toda essa lógica, que é uma lógica que já vem desde dos Estados Unidos. E essa lógica não permite que você tenha pessoas espiritualmente saudáveis, pessoas de fato que se interessam por aquilo que é o Cristo, por uma vida sacrificial. Eu diria que este é o maior perigo, porque a igreja como empresa, ela sacrifica o evangelho no altar do lucro, no altar do mercado. E isso é muito forte, porque que o pior de tudo agora, além disso, na verdade, não é nem que é o pior de tudo, né? É que a relação pessoa-igreja passa a ser despersonalizada, como eu acabei de apontar aqui. Despersonalizada. Então, você se refere à pessoa não mais pelo nome, mas sim pelo valor do dízimo, pelo número de registro do cartão de crédito ou alguma coisa. Você passa a olhar para essa pessoa desta forma. E aquilo que é a essência do cristianismo, a essência do relacionamento com Deus, passa a ser colocado de lado. Eu diria que a guisa de introdução para a gente, esse ponto que eu comentei agora aqui para nós, é um dos mais importantes para ser confrontado. Aqui, meus irmãos, eu lhe digo debaixo da autoridade do Evangelho. Aqui é o confronto do momento. Cristo e Mamon. E ao final, Cristo vence, pois ele é Senhor de tudo. Um dia, todos se sujeitarão, dobrarão seus joelhos e dirão que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, é de se perceber esta realidade de maneira muito, mas muito fundamental para nós. Então, eu passo agora a comentar com vocês a partir da introdução, em que José Gonçalves nos diz que a Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens nas páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto. Então, aqui é importante o aspecto da igreja. Então, cada imagem não pode ser o todo e o todo não é a parte, né? Mas sim a conexão exata de cada uma delas. Assim podemos contemplar a imagem ou as figuras que retratam o relacionamento. Ele divide assim em figuras que retratam relacionamento, figuras que descrevem função e figuras que mostram a igreja como habitação. Então ele faz essa repartição entre função, relacionamento, função e habitação, que eu achei muito sugestiva. Achei muito sugestiva aqui da parte dele, porque isso é muito importante para a gente e vai dar uma centralidade naquilo que nós precisamos estar aqui abordando de maneira muito clara para nós. Então, deixa eu colocar aqui então mais claro para a gente, para poder dividir aqui. A primeira que ele trabalha é as figuras de relacionamento. Em segundo lugar, ele coloca para a gente as figuras de função. Figuras de função. Em terceiro lugar, as figuras de habitação, se não estou enganado aqui.
canetinha hoje tá mais ou menos aqui, tá dando para escrever. Então vamos lá. As imagens que descrevem o relacionamento. Ele colocou aqui, ele pontuou pra gente. O primeiro sendo aqui, ó, a noiva de Cristo. Então, sem dúvida alguma, a imagem da igreja como noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como da esposa. Isso é verdade. De maneira muito clara, ó, que o noiva e o esposo, para representar a igreja, primeiramente. A igreja é descrita como uma virgem pura. Convém destacar que a palavra para a igreja, aqui o partenos, né, que é traduzida como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Então, qual é o ponto aqui para a gente que ele já destaca em termos de castidade, pureza e fidelidade? A igreja como noiva, que retrata então essa relação de castidade, pureza e fidelidade, enquanto noiva, ela está esperando o dia do casamento. Então, enquanto noiva, ela pode estar aqui pode estar recebendo cantadas, pode estar recebendo aqui o flerte de outros que querem ser seus amantes. Então, nesse caso, a noiva de Cristo aqui, ela não pode se emaranhar em ídolos. Tendo em vista que o chamado dela agora é para estar com o seu noivo, ela espera o retorno do noivo em fidelidade, mantendo sua castidade, vivendo para ele, fazendo aquilo que ele deseja. É por isso que na história da igreja você vai perceber como Cristo, depois que ele partiu aos céus, ele deixa a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para ser esta carta de amor do noivo para a noiva. Enquanto o noivo não retorna, a noiva lê a carta de amor que é a Bíblia Sagrada e passa a se comportar segundo ele retratou, segundo ele deixou escrito nessa carta de amor. É importante demais esse tópico da noiva, porque ela mostra para a gente principalmente a relação do nosso coração permanecendo nessa fidelidade a Cristo, enquanto ele volta. Então, há o elemento da espera aqui, eu estou esperando o meu noivo, a noiva está esperando seu noivo, e ela espera como? Em castidade, em pureza, mantendo fiel ao seu relacionamento, não deixando entrar em seu coração outras coisas. E como isso na nossa vida prática é tão importante, como isso na vida de quem está esperando casar é tão importante. Passa-se tentações em sua mente. Será que vai dar certo? Será que vai ser boa vida? A igreja não pode ter dúvidas de que será uma vida maravilhosa estar com Cristo Jesus. Para o outro aspecto, que segue-se o primeiro, dentro da lógica do José Gonçalves, da esposa de Cristo, ele vai trabalhar então aqui. Paulo retrata de forma vívida a imagem da igreja como esposa, assim como destaca a pureza da noiva, né? Mas devemos ressaltar que esse relacionamento com a igreja, como fundamentado no amor, ele vai dizer então, como Cristo amou a igreja, não é um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, no amor que se entrega e sacrifica. Então, Cristo, ele cuida da igreja, zela por ela, porque a ama. Essa imagem do relacionamento, ele coloca, que eu preciso destacar para a gente aqui com mais ainda claridade, que diz o seguinte, ele coloca assim, essa imagem de relacionamento amoroso, entre Cristo e sua igreja, deve ser parâmetro para o relacionamento de todos os cristãos. Deve ser parâmetro para o relacionamento de todos os cristãos. Eu acho importante porque né, ele ressalta que aquilo que eu venho falando, o modelo bíblico, ele está totalmente seguro nas páginas da palavra do Senhor, para que nós, como cristãos, possamos viver dentro desse relacionamento com Cristo, com segurança. E essa imagem do relacionamento de Cristo e sua igreja, como noiva, como esposa, ele coloca muito bem. Tem que ser parâmetro para o nosso relacionamento como casal cristão. Para o nosso relacionamento, eu diria, não só como casal, mas como cristãos. Porque o que está em jogo, em primeiro lugar, não é primeiramente o meu casamento, é a minha alma. Quando eu me relaciono com Cristo nessa forma, dessa natureza, observando aqui o princípio, eu posso estabelecer que uma vez que eu tenho o meu relacionamento com Cristo, eu então manterei o meu relacionamento com a minha esposa de maneira muito clara.
Passando então para outra imagem, como um rebanho, ele vai mostrar aqui a igreja como um rebanho do Senhor. Ele diz: quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, Paulo exortou. Aqui a igreja é retratada como o rebanho de Deus, uma metáfora que ilustra a relação existente entre ovelha e pastor. Então, Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, preço de sangue. Tendo em mente assim, Paulo, tendo isso em mente, Paulo também propõe, coloca isso em evidência, e as palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho. Na verdade, ele mostra que o pastor não pode não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Essa imagem do rebanho de Deus ela é muito importante, porque ela é ressaltada no Antigo Testamento, a própria imagem de Cristo sendo o grande pastor que vai buscar o seu povo. Então ele cuida, ele sara, ele alimenta, ele trata com a gorda, com a ovelha que está gorda, com a ovelha magra. Gente, Cristo, ele trabalha nesse relacionamento. Então, a igreja precisa, então, estar firmada em 3 pontos que eu queria destacar, que ele não destacou aqui, devido ao espaço da revista que ele precisa comentar, que é a relação da imagem da igreja de maneira muito clara com relação à ovelha permanecer no aprisco. Uma vez que ela permanece no aprisco e só sai quando o pastor abre a porta, ela não vaga por outros lugares, não está à mercê dos lobos. Esta imagem do rebanho fala muito forte para hoje, para esse trânsito de pessoas que querem estar em todas as igrejas ao mesmo tempo. Querem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é muito pernicioso, maligno, porque acaba que você, que quer estar em todo lugar, quer seguir a todos, acabará não seguindo ninguém. Então, essa imagem do aprisco, do pastoreio, firmado dentro do aprisco, o cuidado disso é muito importante. Se você tem um pastor que não prega a palavra, se você tem um ministro evangélico que ele não tem compromisso, que o mote dele é apenas a lógica do mercado, né? A lógica do dinheiro, do lucro, então saia desta igreja. O que está em jogo é sua alma, meu querido. Vá procurar um ministro, procure uma igreja bíblica e se congregue para a glória de Deus. Então, nesse sentido aqui, nós passamos agora as imagens que descrevem a função. Ele vai trabalhar a primeira imagem, aqui é a imagem da geração eleita, sacerdócio real e nação santa, que eu acho muito lindo isso aqui. Então, assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, da mesma forma Deus possui um povo debaixo do novo pacto. Ele vai estabelecer então o que é a geração eleita. A palavra grega genos, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. Então, o Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto os judeus quanto os gentios fazem parte de uma só geração ou raça por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça por sexo ou status social. Em Cristo, todos formam a geração eleita. Aqui a geração eleita, ela está falando em muito sentido como nação, né? Como essa nação santa, como ela é muito, muito, ela está em paralelo com relação a esta nação santa. A questão é que o Senhor, ele tem comprado para si um povo que procede de toda tribo, língua, raça e nação. O ponto aqui da nação é porque, e dessa relação da geração eleita, é que no novo nascimento, isso é muito importante, no novo nascimento, nascimento que vem do alto, que vem de Cristo, você não nasce segundo a carne, segundo a vontade do homem, segundo a descendência humana. Essa geração que está sendo formada nasce do alto. É gerada, essa geração, olha, é gerada pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. É o Evangelho quem faz nós nascermos de novo. Então, esta geração, agora a igreja que é formada e criada pelo Evangelho, ela se comporta dessa forma, não pelos próprios méritos, mas porque ela se compreende como uma geração eleita,
como essa geração que está sendo feita um a um, criada em Cristo Jesus. E nesse sentido, você passa a compreender o sacerdócio real. Na antiga aliança, somente o sacerdote ou o sumo sacerdote tinha acesso a aspectos mais íntimos, tanto do tabernáculo como do templo. Agora, no novo pacto, a Bíblia diz lá em Hebreus que o véu foi rasgado e nos foi dado um novo e vivo caminho. Então este caminho para agora todo aquele que nele crê. A igreja agora ela é este sacerdócio real, que é isso? Numa nação de reis e sacerdotes. Reis por quê? Porque representamos o grande rei que virá, que é Cristo. E este sacerdócio santo, essa nação santa, essa geração eleita, agora traz ao mundo a fragrância, a glória de Cristo para todos aqueles que estão perdidos. A nação santa, porque siga a mesma lógica da geração eleita, para que fique bem claro. A nação santa, daquilo que é uma descendência, um lugar que foi separado por Deus. Uma nação cuja tudo o que ela faz, em termos daquilo que ela é em adoração ao seu dono. A particularidade real daquilo que é o seu domínio em Cristo Jesus. E a outra imagem que descreve a função é a função do corpo de Cristo. Essa imagem e essa função do corpo, ela é outra imagem que aí você vai juntando já o quebra-cabeça, né? Vai pegando a imagem de relacionamento, agora de função, e vai juntando para que você viva como um cristão verdadeiro. Então essa é uma das imagens fortes, frequentes do Novo Testamento para retratar a igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo. O organismo vivo, né? O organismo vivo, a igreja é um organismo vivo. A analogia da igreja como um corpo é muito significativa. Primeiramente, porque retrata a harmonia e unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento. Então, logo, nenhum membro faz parte do corpo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, membros, funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer o monopólio assumindo a função dos outros. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. Veja bem, aqui é muito importante. Porque todos nós congregamos e sabemos que nossas igrejas têm repartimento, têm ministérios, isso tudo. E às vezes uma pessoa quer acabar fazendo tudo, né? Veja como então, um corpo só tem um órgão, é uma monstruosidade. Então, no lugar que você vê uma pessoa querendo ter toda a primazia, ter toda a relevância somente para ele, ele acaba que ele torna a igreja uma monstruosidade. Por isso a igreja, ela não pode ter somente um só pregador. Todos podem pregar. Não pode ter só um que serve, todos podem servir. A disposição e a organização da membresia é muito importante. E eu digo que está na hora de nós reconsiderarmos essa relação de membresia. Porque à medida em que o movimento coach, com suas aberrações, cresce, isso causa estranheza em muitas pessoas que não querem mais viver como o corpo de Cristo. Isso tem que ficar muito claro. Porque esta lógica do mercado ela é muito perigosa. As imagens da igreja como o corpo de Cristo podem redimir muitas das nossas fragilidades e nos fazer mais fortes. Então, as imagens que descrevem a habitação. As imagens que descrevem a habitação. Então, a primeira delas é o santuário de Deus. Então, embora seja muito comum identificar a igreja a partir da sua estrutura arquitetônica,
Não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. A igreja é retratada como sendo um santuário, uma habitação de Deus. Individualmente, claro, cada crente é templo do Espírito Santo. Mas na sua forma corporativa, a igreja é retratada como santuário. Isso também significa que Deus habita na igreja, ela é seu templo. Então, nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus. A importância desse tópico, deste subponto que ele está colocando aqui para a gente. Você já ouviu alguém falando assim, rapaz, eu sou igreja, eu em casa, eu congrego em casa. Cuidado. Isso é perigoso. Tenho encontrado pessoas que têm tentado viver uma fé assim e acaba que não dá certo. Por quê? Porque não há cristianismo em casa. A igreja reunida é este santuário de Deus. A igreja estando reunida para a adoração. O templo reunido, que são as pessoas, é o santuário de Deus. E o que nós faremos ali? O culto a Deus. E este culto é marcado o quê? Não pelo entretenimento, mas ele é marcado pelo profundo encontro com os céus, com Cristo. Então, nesse aspecto, as imagens que descrevem a habitação podem restaurar muito dos nossos cultos, que são marcados por verdadeiros entretenimentos. Fui pregar em determinada igreja uma vez, que era ali um galão de óleo, aqueles, né, um tamborzão de óleo assim. E para que precisa daquilo? É porque parece que os jovens não gostam da igreja, do jeito que o templo é, que acha antigo. Meu amigo, não é sobre coisas. Precisa mudar as coisas. É sobre nosso coração conseguir adorar o Senhor neste santuário. Então, como casa de Deus, ele descreve aqui a igreja como casa de Deus. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como casa, ó, como família. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade há uma família, e uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. Então, o inverso também é verdade. Se há famílias fracas, a igreja torna-se fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear seu comportamento na sociedade. Paulo vai dizer mesmo que a igreja, ele vai dizer, na grande casa de Deus há muitos vasos, né? E esses vasos, cada um se purifica para ser um vaso de honra. Então, essa imagem aqui, imagem da habitação, vai ser muito importante para a gente poder reconsiderar a relação que a igreja tem com essa perspectiva do fortalecimento dela como o núcleo, como a base da sociedade. É isso que ele vai apontar. E eu coloco ainda mais, que é também para que nós possamos perceber a qualidade daquilo que nós temos em nossa casa. Por quê? Porque às vezes você não chama uma pessoa para sua casa e não deixa a casa desarrumada. Você prepara a sua casa para receber os seus amigos. Então, uma igreja precisa também estar bem arrumada. O zelo, está escrito, pela casa do Senhor me consumirá. Então, é nesse sentido também que a gente tem que estar vendo essa relação da casa. Então, o privilégio de ser igreja, à luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Primeira, ele vai pontuar para a gente. Primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e por isso eles fazem parte do seu rebanho. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. Finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da igreja. Isto aqui está claro. Deixo então para que você possa se conduzir na sua aula duas orientações importantes. Você que assistiu e quer aprofundar. Procure ver, pegue um manual bíblico, outro livro e procure ver
outras imagens bíblicas da igreja. Procure na Bíblia outras imagens. Procure aprofundar na sua aula um pouco dessas imagens bíblicas. Em segundo lugar, dê tempo para que cada aluno possa dizer o que ele pensava ser a igreja antes dele ser evangélico. Pergunte a ele, olha, o que você achava que era a igreja, né? E em terceiro lugar e por último, tente fazê-los se motivarem a viver para a igreja do Senhor, que é um privilégio servir e adorar ao nosso Deus. Amém? Vindo aqui a nossa aula, meus irmãos, agradecendo aqui a sua participação, você que esteve conosco até agora. Quero agradecer a todos os irmãos de Itapiúna, os irmãos, a irmã Lúcia, o pastor Neto, ali o Evaldo, e os demais que ali estão, meu amigo Anair Martins Raquel, que estão acompanhando, tá certo, aqui essa live, estão aprendendo aqui com a gente, meus irmãos ali de Lagoa do Mato, Industrial, ali de Palmatória, os irmãos que sempre onde passado, todo o campo aqui da igreja ADBV, tá certo? Aqui mesmo na nossa igreja sede, estão acompanhando a Rafaela e outros mais, meu amigo Derek, que é o nosso superintendente maior, ele que foi ele então quem permitiu a gente estar aqui nessa live, fazendo aqui essas coisas que edificam o reino de Deus, amém? Então a todos vocês um forte abraço e até sexta-feira que vem, se assim Deus nos permitir, amém? Até lá.